Hoje vamos falar sobre o desempenho do dólar americano em relação às principais moedas em 2024. Em 2024, o dólar americano enfrentou uma depreciação significativa em relação a várias das principais moedas globais. Esse fenômeno chamou atenção por diversas razões, especialmente pela influência que as decisões do Federal Reserve Fed têm sobre a economia americana e o mercado global. A expectativa em torno do primeiro corte de juros do Fed desde o início da pandemia de Covid-19, com uma redução de 0,5% anunciada em setembro de 2024, foi um dos principais fatores que impactaram o valor do dólar. A política monetária dos Estados Unidos é um termômetro importante para investidores e analistas. Quando o Fed decide cortar taxas, isso geralmente significa que a economia pode estar enfrentando desafios. O corte nas taxas de juros pode ser visto como uma tentativa de estimular o crescimento econômico, mas também tem o efeito colateral de tornar o dólar menos atrativo, em comparação com outras moedas que mantêm ou aumentam suas taxas. Essa dinâmica leva à desvalorização do dólar, o que torna os serviços americanos mais acessíveis no mercado internacional. A desvalorização do dólar afeta não apenas os investimentos e o comércio exterior, mas também o cotidiano dos americanos. Quando o dólar se desvaloriza, as importações se tornam mais caras, o que pode impactar os preços de produtos básicos. Embora as exportações possam se beneficiar, os consumidores podem ver seus custos aumentarem em uma variedade de itens. No dia 10 de outubro de 2024, o desempenho do dólar americano foi analisado utilizando dados do Pinpoint Macro Analytics. Os dados revelaram a seguinte desvalorização do dólar em relação a várias moedas: 11,5% em relação ao baht tailandês, 11,4% em relação ao zloty polonês, 11,3% em relação ao ringgit malaio, 8,2% em relação ao rand sul-africano, 8,1% em relação à libra esterlina, 7,6% em relação ao franco suíço, 6,6% em relação ao dólar australiano, 6% em relação à coroa sueca, menos 5,6% em relação ao dólar de Singapura, 4,6% em relação ao dólar neozelandês, 4,5% em relação à coroa dinamarquesa, 4,4% em relação ao euro, 3,8% em relação ao iene japonês, 3,7% em relação ao yuan chinês, 3,6% em relação ao rublo russo, 2,4% em relação ao forinte húngaro, 2% em relação ao won sul-coreano, 1,6% em relação à rúpia indonésia, 1,3% em relação ao shekel israelense, menos 0,1% em relação à coroa checa, 1% em relação ao dólar taiwanês. Por outro lado, o dólar americano se valorizou em algumas moedas: 1,1% em relação à rúpia indiana, 3,3% em relação ao peso colombiano, 8,3% em relação ao real brasileiro, 13,1% em relação ao peso mexicano, 24,8% em relação à lira turca. Esses dados evidenciam que o dólar enfrentou sua maior desvalorização em relação ao baht tailandês, ao zloty polonês e ao ringgit malaio, destacando a complexidade do mercado de câmbio e como fatores locais, como política econômica, estabilidade política e eventos globais, influenciam as flutuações da moeda. Quando pensamos nas consequências de um dólar mais fraco, é importante considerar tanto as vantagens quanto as desvantagens. Um dólar mais fraco torna os produtos e serviços americanos mais acessíveis no exterior, impulsionando setores como tecnologia, agricultura e manufatura, que podem ver um aumento nas vendas globais. Um dólar mais fraco pode atrair mais turistas estrangeiros, beneficiando o setor de serviços, criando empregos e estimulando a economia local, especialmente em destinos turísticos populares como Nova York, Orlando e Las Vegas. Entretanto, também existem desvantagens que não podem ser ignoradas. Custo mais alto para os americanos viajarem. Um dólar mais fraco significa que o dinheiro dos turistas americanos rende menos no exterior, tornando viagens mais caras, embora destinos como o México possam oferecer melhores ofertas. Importações mais caras. Produtos fabricados no exterior ou que dependem de componentes estrangeiros podem ter seus preços elevados, afetando diretamente os consumidores e pressionando a inflação interna, especialmente em setores como o de tecnologia. Além do impacto no turismo e nas exportações, um dólar desvalorizado pode beneficiar economias que exportam para os Estados Unidos, como os países da OPEC, que veem suas receitas aumentarem em moeda local com a alta dos preços do petróleo. No entanto, isso pode elevar a inflação e os preços dos combustíveis nos Estados Unidos.
A desvalorização do dólar em 2024 levanta questões sobre o futuro da moeda. O comportamento do dólar dependerá das políticas monetárias do Federal Reserve e de dinâmicas globais, como tensões comerciais e geopolíticas. Se o Fed continuar cortando taxas de juros, o dólar pode se desvalorizar ainda mais, tá? Mas aumentos de juros em resposta à inflação podem reverter essa tendência. Essas flutuações têm impactos amplos na economia global e local, tornando essencial o acompanhamento das tendências econômicas e das políticas monetárias. A educação financeira também desempenha um papel crucial para que as pessoas possam tomar decisões informadas, seja em investimentos, compras ou viagens. A política monetária dos Estados Unidos e o mercado global estão interligados, e cada movimento afeta milhões de pessoas. Um dólar desvalorizado pode trazer tanto oportunidades quanto desafios. Manter-se informado é fundamental para lidar com essas mudanças. A análise do desempenho do dólar em relação a outras moedas vai além dos números, refletindo realidades econômicas que influenciam nosso cotidiano. Para investidores, empresários e consumidores, entender essas dinâmicas é essencial para tomar decisões estratégicas e informadas. E você? O que achou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários.